As mulheres parlamentares participantes do 11º Fórum Parlamentar dos BRICS deixaram claro que garantir os direitos femininos é fundamental para o progresso dos países. E nós vamos conversar sobre os debates com a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, terceira secretária da mesa diretora da Casa. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O primeiro dia dos BRICS, o fórum foi aberto com o protagonismo das mulheres, com o debate sobre o papel das mulheres. Como é que a senhora avalia essa participação? Muito positiva, porque, como você disse, já não se tem como falar em desenvolvimento econômico, social, entre interação entre os países e crescimento mútuo, se nós não falarmos e não tivermos o protagonismo feminino. A mulher ela tem que estar no centro dessas discussões políticas, econômicas e sociais. Nós precisamos ter voz e precisamos, mais que isso, sermos ouvidas. É isso que é necessário. Então, fóruns como esse, que desempenham, que dão esse papel fundamental à mulher parlamentar, porque a gente sabe que no parlamento é que se discutem soluções que serão apresentadas aos chefes do executivo, para que elas possam ser executadas, é de fundamental importância. Ontem, por exemplo, os temas discutidos, que foram a questão da inclusão digital, a inclusão econômica digital da mulher, a questão da inteligência artificial, de como isso impacta diretamente nas nossas vidas, a questão ambiental, de como as questões climáticas, elas afetam as mulheres e os grupos mais vulneráveis, especialmente. Então, eu acredito que esse viés, ele é muito importante para que o nosso país e os países parceiros possam avançar. A maior parte dos países dos BRICS tem uma subrepresentação das mulheres. Apesar da gente ser metade da população do mundo, a maior parte deles tem até 30% de representantes femininas nos seus parlamentos. Qual foi essa avaliação? Isso é um caminho para frente, quer dizer, um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Geralmente eu sou muito otimista, mas nesse caso especificamente, eu vejo como um copo meio vazio. Porque dentre os países que compõem o BRICS e os países parceiros, nós temos aí um máximo de 30% de participação feminina nos parlamentos. O nosso país, o Brasil, tem apenas 18% no parlamento. Então, isso mostra o quanto a gente tem que avançar, o quanto a gente tem que caminhar ainda. Logicamente que existem avanços, mas ainda é muito tímido, ainda são muito tímidos esses avanços. Chamou a atenção uma afirmação de numa das mesas da representante da África do Sul, que disse que, de acordo com o levantamento da ONU, as mulheres sofrem o risco de um risco 14 vezes maior de morrer num desastre natural. Como é que a senhora avalia que foram os debates relativos à questão ambiental? Como eu disse, foi muito produtivo, porque nós pudemos entender melhor, porque uma coisa é você assistir no noticiário, é você ler num livro ou numa revista, é entender isso de fora, outra coisa é ver de dentro. É você escutar de uma colega, de uma parlamentar, a realidade do seu país. E, estatisticamente, isso é uma verdade, não só na África do Sul, mas no mundo. Essas mudanças climáticas, os desastres ambientais, naturais, eles afetam muito mais as mulheres e as populações vulneráveis, por uma questão lógica, de onde a mulher está inserida na sociedade. Onde é que as mulheres estão inseridas? Geralmente nas camadas mais baixas, são as chefes de família, de grupos ribeirinhos, de grupos que estão geralmente em áreas de risco. Então, nós mulheres, as populações também vulneráveis, os quilombolas, os indígenas, as pessoas de baixa renda, geralmente são eles que são mais afetados por essas questões climáticas. Deputada, eu gostaria de saber como é que a senhora vê a questão do acesso da mulher às informações digitais, quer dizer, o acesso da mulher a esse conhecimento. A gente está num mundo que a inteligência artificial está começando a dominar todos os processos e a mulher, a gente já tem, pelo nosso histórico, menos acesso à educação, quer dizer, a mulher já é excluída, mais excluída da educação.
né, de maneira geral nos países. E qual o risco que a gente corre? Como é que a senhora vê esse papel da inclusão da mulher, essa questão da inclusão da mulher no mundo digital? É muito importante. A discussão ontem, inclusive no fórum, na mesa que eu presidi, era justamente essa, sobre a questão da inteligência artificial, da proteção que nós devemos buscar para as mulheres e da inclusão dessa mulher na economia digital. Como incluir essa mulher? Porque estatisticamente no mundo, nós mulheres estamos ainda muito aquém, muito atrás, quando se fala de mulher na área de tecnologia e ciência. Nós precisamos estimular, nós precisamos estar nessas posições também, porque a gente vê a crescente aí, a inteligência artificial ela não cresce, ela já é uma realidade, já existe. E as mais afetadas por esse sistema somos nós. Seja com a questão mesmo pessoal, né? A gente vê aí quanto as mulheres vêm sofrendo com relação a deepfakes, como são chamados. Ainda tem esse aspecto. Né? Da deepfake, como também o quanto os empregos das mulheres, eles são afetados no mercado de trabalho por conta do avanço da informatização. As mulheres, geralmente, elas estão em locais de trabalho onde essas máquinas, esses robôs, essa inteligência artificial, ela vai e domina. A mulher ela não está ainda ocupando espaços de comando, então ela ainda está muito braçal. Isso consequentemente, é a primeira camada da economia que é afetada quando a gente introduz a informatização, né? A mecanização do trabalho. Isso é uma realidade, não tem como voltar atrás, é o presente e o futuro nosso é esse. Agora, nós temos que preparar as nossas mulheres para que elas estejam à frente. Já que elas não podem mais ser aquela que coloca o botão, porque vai ter uma máquina que vai colocar o botão na roupa, ela tem que aprender a programar a máquina que vai colocar o botão. Então, esse é o grande desafio desse século. De maneira geral, na sua atuação como parlamentar, na sua atuação na vida, a senhora tem uma atuação profissional muito desafiadora. Como é que a senhora vê a compreensão da sociedade de que é impossível a sociedade se desenvolver sem que 50% delas estejam incluídas nesse desenvolvimento, sem que a mulher tenha acesso a todas as ferramentas para se desenvolver? É um grande desafio. Eu acho que há 50 anos, 60 anos que aquelas que vieram antes de nós vêm lutando para quebrar esses paradigmas. Estamos avançando a passos lentos, ainda é verdade, mas avançando. A gente não pode retroceder. Nós precisamos realmente, através da educação, mostrar às nossas crianças, aos nossos jovens, que a mulher ela tem que estar inserida em todos os espaços de poder. Nós precisamos ser ouvidas. E fóruns como o de ontem, esse fórum parlamentar das mulheres no BRICS, é muito importante por isso, porque mostra o quanto a mulher parlamentar ela tem que ser ouvida também, dentro desse fórum, dentro do BRICS. Nós precisamos ser ouvidas, nós precisamos ter a nossa realidade colocada para que soluções possam ser encontradas para todas as mulheres do mundo inteiro, porque no final das contas, o que a gente consegue perceber, o grande resumo que a gente traz é o problema da brasileira, o problema da mulher brasileira é o mesmo, é muito parecido com o da mulher russa, da mulher indiana, da mulher da Arábia Saudita e aí por diante. Então, da chinesa, nós temos que entender que o preconceito e que os entraves para que a gente cresça, para que a gente possa ser ouvida, são os mesmos em todos os locais. Então, com relação ao papel do Banco dos BRICS no financiamento do desenvolvimento da mulher empreendedora, eu fiquei estarrecida com o estudo do Sebrae que mostra que as mulheres respondem por 40% das operações de crédito, porém, elas recebem só 30% do valor. E as taxas de juros também são maiores. Os homens têm taxas de juros, em média, de 36,8%, mas as mulheres ficam em 40,6%. O Banco dos BRICS pode mudar essa situação? Com certeza, porque, afinal de contas, o objetivo do BRICS é esse, é desenvolver os países membros
de forma econômica, política, é fazer interação política, econômica e social. Então, se esse é um problema, se já foi detectado esse problema, se nós precisamos ter as mulheres, que na sua maioria são as chefes de família hoje, quando você pega a estatística nacional aqui do Brasil, nós somos as cabeças da família, são aquelas que estão à frente, são aquelas que mais empreendem, como você tem os dados, mas ainda somos, infelizmente, desvalorizadas, ainda não acreditam no nosso potencial. É por isso que é mais difícil para uma mulher conseguir uma linha de crédito. Então, o Banco do BRICS é um caminho. Eu acredito muito que amanhã, hoje, né, no relatório final, que é assim que termine o fórum, isso também seja colocado. Nós precisamos desse olhar para projetos que possam fazer a mulher se desenvolver, ter autonomia econômica e financeira. Quando a gente fala de inclusão digital da mulher, é que sejam oferecidos cursos, que sejam oferecidas chance, oportunidade para que essa mulher ela possa entrar nesse mercado também. Que a mulher não fique apenas, como eu dei o exemplo, na máquina de costura. Que ela possa ser aquela programadora que vai programar a máquina para costurar também. Que ela tenha acesso a isso tudo, porque senão a gente nunca vai poder falar de desenvolvimento real em um país. Muito obrigada. Nós conversamos com a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, sobre as mulheres e os BRICS. Obrigada pela audiência e até a próxima.